Versículo 1. Acho que vamos ler no versículo 1. Versículo 3 até 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. Salmo, capítulo 2, versículo 1 até 5. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação presta a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a vossa fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Palavra do Senhor. Amém. Vamos ler no livro de Salmo, capítulo 2. Versículo 1 até 5. Por que se amotina as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçou a deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra que acabamos de ler aqui. O tema da minha mensagem é a última parte daquilo que nós começamos a falar aqui. O cristão e as provações. Amém? Amém. Yeah. Antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, queremos que cantemos um pequeno corinho. Está na página 18 e no 69. Página 18 e no 69. Muitos falam dos perigos do caminho que estou, mas não vem a luz que brilha. Meu Jesus,
e tropeço pra pecar, mas com seu guerreiro auxílio, ele sempre triunfa. Meu Jesus, vira os braços e já vem me morar neste mundo perigoso. Sobre mim não posso andar. Oremos. Santo Pai, Criador do céu e da terra, deixa que Teu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Senhor Jesus, visita-nos no Teu poder eterno e opera em cada coração, para que tudo que nós ouvimos aqui sobre o cristão, a sua atitude diante das provações, não seja um discurso em vão, mas seja um discurso fortalecedor, para que não recuamos diante das tentações, diante das provações, mas que compreendamos acima de tudo, meu Senhor, que é preciso que a nossa fé seja provada dessa maneira, para que possamos ser achados dignos de herdar o Teu reino. Mas muitos se levantaram nessa geração para falar do diabo e daquilo que ele pode fazer, falar de desengano, das lutas, que em nós, meu Senhor, o Espírito Santo fala do consolo, de auxílio que Tu concedes aos que são Teus, porque Tu és aquele que diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu não vou te abandonar nem te desamparar. Que os corações do Teu santo sejam fortalecidos nessas maravilhosas promessas, para que dessa fé possamos triunfar nas provações que cair sobre nós. Porque Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mais uma vez, que Teu nome seja louvado e glorificado, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, podemos sentar. Sim, nas minhas últimas pregações fui falando aqui sobre as necessidades das provações. Embora seja difícil a suportar, embora seja coisas menos boas, mas que o cristão verdadeiro se lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Amém. Que possamos lembrar das palavras de Deus que diz que nenhuma provação, nenhuma tentação pode vir na nossa vida que ultrapassa a nossa força, que ultrapassa a nossa fé. Deus só te deixará tentar naquilo que Ele sabe que tu pode suportar. Eu não estou a dizer que Deus vai te tentar, não. A Bíblia diz que Deus nunca tentou ninguém. Amém? Amém. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Nós somos tentados de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que é a realidade da nossa própria vida, irmão. Cada um tem a sua carga de problemas, de tribulações, como também da alegria. Amém? Amém. Materialmente nós seremos todos iguais. Amém? Amém. Também, em termos de provações, em termos de alegria, em termos de gozo, cada um terá a medida que Deus achar conveniente. Amém? Amém. Mas temos uma coisa que é comum a nós todos: é a nossa fé. E essa fé é que nos conduzirá naquele reino que Deus já preparou para nós. Amém? Amém. O apóstolo Pedro aqui começa por dizer o seguinte. Vou voltar a mergulhar nessa escritura. O apóstolo Pedro vai bendizendo Deus, dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, muitas vezes podemos escutar a palavra de Deus, muitas vezes podemos vir até na igreja, mas existem coisas
básica, coisa simples, que ainda nos escapa. Por que Deus mandou seu Filho unigênito na terra? Por que Jesus morreu? Se hoje a morte de Jesus já não tem mais significado para muita gente. Tanto mais que existem crucifixos que até hoje a pessoa coloca nos pescoços, nas paredes, não sei o que, representando aquele homem magro sempre sobre aquela cruz. Mas a Bíblia diz o seguinte: nós todos pecamos e fomos privados da glória de Deus. Amém? Amém. Deus tomou o castigo da raça humana e colocou sobre ele. Ele não era aflito, não. Ele não era punido, não. Mas o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. Amém? Amém. Era preciso que Cristo morresse, porque a Bíblia está dizendo, no Antigo Testamento, quando os homens pecavam, se aproximavam diante de Deus com sacrifício. Ainda hoje, os que não têm entendimento, encontravam também a igreja onde alguém comete pecado, leva pomba, leva não sei que animais, para ser imolado. Imolava-se esses animais porque a lei de Deus dizia: sem derramamento de sangue não há perdão do pecado. Amém. Amém. Então a expressão do sangue era uma explicação daquilo que devia se fazer no plano de Deus. Era preciso que uma vida morresse para que você tenha vida. Amém. Amém. Tentaram com os pássaros, tentaram com os animais, mas Deus disse que eu estou cansado da gordura de animais. Porque o animal ofertado em sacrifício morria, e morria para sempre. E o homem continuava a viver, e o pecado voltava de novo a dominar sobre o homem. Era preciso que o homem seja comprado uma vez por todo e libertado do poder do pecado. Este é o evangelho da salvação. As igrejas hoje tornaram-se centro de distração. Significa que a pessoa pensa que hoje vou me tornar cristã para que não sofra mais. Vou me tornar cristã para poder comprar carro, não sei o que. Olha, vamos deixar de nos deixar enganar com essas falsas bênçãos. O homem pode ser materialmente rico e ir no inferno. O homem pode ter saúde de ferro, que não adoecer nenhuma vez sequer na sua vida, e morrer e ir no inferno. Porque a salvação é uma coisa, a saúde é outra coisa. Porque a salvação é uma coisa e os bens materiais são outra coisa. Então, se nós estamos a orar para alcançarmos os bens materiais, se vamos vir aqui centralizar o nosso culto, não, vim agradecer a Deus porque consegui emprego, vim agradecer a Deus porque eu não tinha dinheiro, mas desde que comecei a orar nessa igreja aqui, comprei esse carro bonito. O que os mundanos vão dizer? O que o Bill Gates vai dizer? Os filhos dos reis desse mundo aqui não oraram, não jejuaram para comprar os carros, mas eles têm. E nós falamos aqui um dia do rico Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu não foi ao encontro de Jesus para Jesus lhe dar alguns bens materiais, como hoje estamos a encontrar uma igreja vencida pelo materialismo. E sabe por que a igreja foi vencida pelo materialismo? Lembra-te da batalha do Apocalipse 12. Quando o dragão se colocou diante da mulher, o dragão não lutou com a mulher, não. Os que estavam distraídos pensavam: oh não, ele não está a lutar, só está de pé. Mas eles não viram que Satanás começou já a sua luta. Como a Bíblia disse, a cauda do dragão levou a 1/3 das estrelas do céu e atirou no chão. Não se trata dessas estrelas naturais que temos em cima das nossas cabeças, não. Trata-se daquilo que a Bíblia chama os ensinadores da justiça. Porque a Bíblia diz que aquele que ensinar a justiça vai resplandecer como estrela no céu. Esse é testemunho de Jesus hoje, que caíram na luta contra o diabo. Quando a cauda do dragão lhes atirou no chão, caíram no chão. Perderam a vocação celestial, perderam a visão das coisas que estão no céu, e ela está na terra, fala como da terra, fala das coisas que estão na terra. Esqueceram-se que a maior bênção que Deus nos deu está no lugar celestial, e essa bênção se chama Jesus. Como que alguém pode falar das coisas que não vê? Ele está na terra, ele é da terra. O sacerdócio hoje tornou-se coisa dos intelectuais. Alguém vai na escola, estuda para ser pastor, para ser evangelista. E eles vão dizer, se você vai dizer: não, o mundo mudou muito, hoje todo mundo. Mas naquele tempo Deus utilizou a pessoa que não sabia ler nem escrever.
Amém. Como também utilizou a pessoa que sabia ler e escrever. Paulo era muito inteligente, muito instruído. Pedro não era, nem um bocado. Amém? Deus utiliza quem quiser e capacita quem quiser. Mas quando Paulo recebeu a revelação de Deus, ele disse que toda essa coisa que para mim era ganho, eu olho isso como se fosse fezes, só para ganhar o conhecimento de Cristo. Significa que Paulo, o dia em que ele foi chamado por Deus, a primeira coisa que ele fez é rejeitar a teologia que Gamaliel ensinou, para receber a revelação e poder caminhar. Porque sem revelação, o povo anda como um carro sem travão. E nós queremos hoje que vocês compreendam que existe um verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho que dá a vida eterna. E o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz: bendito seja Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na sua grande misericórdia nos regenerou. Significa, nos fez de novo. Amém? Desta vez para uma viva esperança, sabendo que se Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, é a prova que todos aqueles que acreditam nele jamais morrerão. Amém? Porque Jesus está dizendo: a vontade do Pai é essa aqui, que todo aquele que crê em mim, que vê a mim, eu lhe dou a vida eterna. Não lhe dou as riquezas deste mundo, não, mas a vida eterna. E ele disse: aquele que crê em mim não morrerá. Aquele que crê em mim, se morrer, eu vou lhe ressuscitar no último dia. E essa esperança viva hoje, que faz com que, dia após dia, sabendo que o mundo somos peregrinos e viajantes na terra, olha, a terra já teve muitos homens gloriosos. Quer conhecer de Deus, quer negar a existência de Deus, todos, quando chegava o momento, iam se embora. Onde está o Karl Marx hoje? Que ensinou os homens que Deus não existia? Onde está ele? Onde está o Hitler hoje, que dominara o mundo inteiro por um tempo? Onde está o George Washington, fundador da nação considerada como uma das nações mais poderosas da terra? Onde está os Cristóvão Colombo, que rodearam o mundo inteiro a busca de não sei o que, a descobrir até as terras? Amém? Onde estão os que foram no espaço? Vamos falar dos Michael Collins? Vamos falar de Neil Armstrong, que pisou na lua? Está onde hoje? Aleluia. Amém. Tudo tem fim, irmão. Aleluia. Amém. Mas a glória é para aquele que ama Deus, que o teme. E se te falar, você até pode me olhar e me perguntar: mas ele falou o nome ali, Neil Armstrong. Armstrong é mais de quem? É preciso ainda ir na escola para saber que Armstrong foi o primeiro homem que pisou a lua. Mas se perguntar de Davi aqui, se calhar nem precisa ir na escola. Porque os homens mais famosos são aqueles que serviram a Deus. Amém. Aleluia. Nem precisa ir na escola para saber quem era João Batista, quem era Estevão. Aleluia. Amém. Morrer como um carro apedrejado, mas hoje ele vive para sempre. Amém. E nós o soubemos. Aleluia. Amém. Deus nos regenerou. Deixamos de ser aquela criatura antiga, o que obedecia no pecado, que vivia segundo a vontade dos homens e que temia até o que os homens podiam nos fazer. É por isso hoje muitos falam de desengano, como nós cantamos aqui. Amém? Amém. Quer dizer, mas não conseguem ver essa luz maravilhosa que brilha para nós no meio das trevas. Aleluia. Amém. E que nos traz de volta a esperança de saber que um dia voltaremos a nos ver de novo. Amém. 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 Com Cristo Jesus. Que um dia os poderosos deste mundo vão enfraquecer tudo e cair. Porque Deus não vai deixar que a maldade continue para sempre, não. Deus não vai deixar que os assassinatos, os bombardeamentos continuem para sempre, não. Deus não vai deixar que o terrorismo continue, que alguém se amarra uma bomba, chega na praça, atira, morre 50, morre 100. Deus não vai permitir que alguém fabricasse uma bomba que pesa 500 quilos, mas você imagina 500 quilos de destruição, e quando ela tira aqui, todo o que quando desaparece, ela vai na cabeça: sim, Senhor, nós inventamos. Não, Deus não vai deixar essas coisas continuar para sempre, não. Aleluia. Porque eu li aqui nas escrituras, no Salmo 2, a Bíblia está dizendo o seguinte: os homens tentam se entrar numa fase de grande rebelião contra Deus. Os homens tentam se juntar contra o Senhor, o Criador do céu e da terra. Os reis tomam posição, os governantes conspiram, eles vão nas reuniões dele, conselho de ministros, tomam
toma as leis contra Deus. Amém? Ele vai nas reuniões da Assembleia dos Deputados, toma as leis contra Deus. Eles podem permitir que homem e homem casem, mulher e mulher casem, enquanto a Bíblia diz que é maldição abominável. Amém? Amém. Ele pode permitir que homem, animal e casa seja à vontade, enquanto Deus está dizendo que é abominável. Ele conspira contra Deus. Eles tomam posição contra Deus. Amém? Hoje, os grandes presidentes desse mundo aqui compreendem que, olha, para você chegar no trono do mundo, tem que fazer aliança com o mal. Aleluia. Porque o mal é que domina. É por isso que eu vi o presidente da América dizer, não, se passar, vou apoiar os homossexuais. Ele é pastor. O presidente da França, se ajuda dos homossexuais, não ia passar no poder. Nós soubemos disso. Aleluia. Amém. E ele, quando passou, está a cumprir as promessas dele. Mas a Bíblia diz o seguinte: aquele que está sentado no céu, presta atenção, do seu trono no céu, o Senhor pode se rir. Aleluia. Amém. E deve estar caçoado, é como está dizendo, está vendo o que ele está fazendo ali? Está pensando que vai lá, vai aonde? Vai lá do nenhum. Porque Deus, no dia do seu furor, vai fazer cair o terror sobre ele. Aleluia. Há um dia determinado, irmão. O grande amor de Deus para nós, o Evangelho significa que, do mesmo modo que Deus mandou construir a arca no tempo de Noé, e disse aos homens da boa vontade, olha, virá uma chuva de 40 dias, 40 noites, e a única maneira de escapar dessa chuva é entrar dentro da arca. Os homens do mundo negaram. Os inteligentes negaram a Noé porque Noé era lavrador, não era carpinteiro, não. Amém? Amém. Noé não era engenheiro de construção naval, não. E quando ele começa a fazer aquela caixa grande de madeira, mete até madeira no primeiro, segundo andar, pega betume, mete. As pessoas ficaram a olhar aquele caixão ali, dizendo, não, mas esse rapaz não é inteligente, esse homem aqui, como que ele pode fazer uma coisa daquilo ali? Você pensa que essa coisa pode flutuar? Não, porque normalmente um navio tem que ter uma proa, porque ele quando está a andar, ele está rasgando o quê? As águas, as ventanias, quando vem as correntezas, bate na proa e se divide de uma maneira equilibrada na popa do navio e permite o navio andar. Esse é o que a engenharia naval fala. Aleluia. Mas Deus mandou construir isso daquela maneira. Aleluia. E ele disse a Noé, cuidado de fazer toda coisa segundo o modelo que eu te mostrei. Amém. Hoje também um inteligente vem. Estamos ali vendo na rádio, representante das igrejas, dono das igrejas, aleluia. E ele fala como se eles eram já até mais inteligentes que o próprio Deus. Não, ali Deus se enganou, mas nós pensamos que as coisas podem mudar. Deus sabia o que vai acontecer. Ele disse, examinai, não há outro Deus semelhante a mim que conhece o fim desde o princípio. Você está pensando que o mundo está evoluindo tão rapidamente que está para Deus de surpresa? Não, Deus sabe. Amém. Aleluia. Amém. Mas esse homem insensato pensa que está ensinando a Deus. E na loucura ele chega no púlpito. Eu vi um pregador dizer, Paulo falou, não permite mulher ensinar. Mas eu, fulano, digo que permito a mulher ensinar. E no dia do julgamento, eu vou falar diante de Deus que fui eu. Foi você. Aleluia. Saí daquela igreja para nunca mais pisar os pés ali. E a amizade com aquele pastor acabou no mesmo dia. Amém? Porque a Bíblia diz, ai daquele que senta no meio do zombador e anda segundo o conselho dos maus. A Bíblia fala aqui de uma conspiração. Amém? A Bíblia fala do motim. Motim é uma rebelião. As nações amotinaram-se. A Bíblia fala de povo que trama as coisas em vão. Quer dizer, em segredo prepara golpe contra Deus. Eles não vêem Deus. Esse golpe prepara contra quem? Contra você e contra mim. Amém? É por meio dessas coisas aqui que a tua fé e a minha é provada. Amém? Amém. Satanás quer que nós olhamos essas coisas dizendo, bom, é normal. É a vida, é a democracia. É a liberdade. É o que ele quer. Satanás quer que nós todos nos amotinamos, nos tornamos rebeldes contra Deus. Mas o mistério da iniquidade já opera. Lembra-te que ainda há um que no meio resiste.
Amém. E quem resiste é o Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Está em nós, a verdadeira igreja. Que nunca acharemos que é normal homem e homem casar. Nunca acharemos que é normal mulher pregar, usar autoridade sobre os homens. Nunca. Nunca acharemos que é normal mulher fazer corte de homem. Amém. E vir de calça diante dos homens. Levantar a voz. Nunca acharemos normal. Nunca acharemos que é normal mulher vestir colar, andar pela rua e pior vir até na igreja. Não. Nunca vamos achar isso normal. Porque é anti-palavra. Aleluia. E a palavra de Deus não muda. Nunca nos deixaremos enganar, porque essas calças é normal dos homens. Que o fecho olha naquele lado das mulheres, o fecho olha nesse lado, são conversa. E a saia dos homens olha daquele lado, das mulheres fecha daquele lado. É isso ali que nos mostra. A Bíblia fala de um motim, uma rebelião. A Bíblia fala de uma conspiração dos reis da terra. Com certeza, se sair com esse discurso aqui, passar na televisão, muita gente vai falar: esse é maluco, não estudou a palavra de Deus, não entende essas coisas aqui. Vai me perguntar onde está meu diploma de teologia. Porque vai surgir alguém, como alguém já surgiu uma vez em frente de mim, e disse: não, a sua pensa que está vindo nos ensinar aqui. Eu estudei teologia em Portugal, eu pregava em Algarve, saía lá, ia no Porto, etc. Ele disse: o problema não, Deus não está nem em Porto, nem Algarve, no que é Lisboa, mas Deus está na sua palavra. Amém. Pode rodear o mundo inteiro sem lhe encontrar. Para vir lhe encontrar no único sítio onde ele se esconde, na Bíblia. Se ele te dá o Espírito de revelação. Aleluia. Voltamos nas Escrituras, irmã. A Bíblia diz que Deus, no seu amor, nos regenerou para uma viva esperança. Enquanto os homens quando está dizendo façamos em pedaços as suas correntes, significa que ele quer se desfazer da autoridade da palavra sobre nós. Amém. Os homens acham que a palavra de Deus está nos por escravo. As mulheres acham que as palavras de Deus também não. Quem diz que a mulher não pode meter um batonzinho, não sei o que. Mas a Bíblia nos mostra, mesmo em Israel, não usava batom, pintura em cima dos olhos, até que a Jezabel entrou. E a Jezabel não era filha de Israel, não. Era filha do rei pagão de Sidom. Que quando ele trouxe lá, aquilo que começou só com batom e pintura nos olhos, acabou por se transformar num verdadeiro culto de Deus de Baal em Israel. Onde as mulheres aprenderam a desobedecer, porque ele, o próprio rei, perdeu a autoridade diante da mulher. Nós sabemos também que nesse tempo que nós estamos a viver aqui, muitos homens perderam a autoridade diante das mulheres. Amém? É por isso a autoridade dos homens, das mulheres, está cada vez mais a subir. Você sabe, os mundanos dizem o seguinte: diante de cada grande mulher, diante de cada grande homem, há uma grande mulher. Eu digo não, porque eu sei que atrás de cada grande homem, só pode existir um grande Deus. Aleluia! Não é a mulher que dá forma ao homem, não, mas é Deus que dá forma ao homem, porque a Bíblia diz: no homem o que conta não é idade, não é cabelo branco, mas é o Espírito de Deus que dá sabedoria. Aleluia! Satanás utilizou essa estratégia simples que ele utilizou onde era o jardim do Éden. Em vez de se dirigir no homem, sabia que o homem ia negar a doutrina dele. A serpente dirigiu-se à mulher, para que depois a mulher usasse da sua influência num homem distraído. Digo bem, num homem distraído. Ele ensinou o homem a mexer a cabeça. Vi também que, como a mulher dele, aquela fruta era boa, mas quando Deus veio, ele disse o seguinte: porquanto deste ouvido na voz da tua mulher e fizeste o que eu te proibi de fazer, é ali onde nós voltamos de novo hoje. Amém? Amém. Quando a voz da mulher sobe de tom, a palavra de Deus descai. Aleluia. Bem-aventuradas as mulheres cristãs que compreenderam a sua verdadeira posição. Amém? Amém. Bem-aventurada. Eu digo o seguinte: uma mulher pode ser engenheira daquilo, doutora naquilo. Sim. A inteligência vem de Deus. Amém? Amém. A capacidade vem de Deus. As oportunidades vêm de Deus. Mas bem-aventurada aquela mulher que, mesmo sendo ministra, ele se lembra que quando abre a porta da sua casa ou o portal do quintal,
ele está sujeito naquele que está lá. Amém? Se esquecer isso, onde é que vamos? No motim, o povo se junta contra Deus, as nações pensam coisas em vão, e os reis da terra tomam posição. Os governantes conspiram, e conspiram muito, unidos. O mesmo espírito que opera na América, opera em França, opera na África, em todo canto. Ali reconhecer aquilo, depois ali também reconhecer. Depois. Quer dizer, você vê o mal se estendendo devagar e bem para contaminar o mundo inteiro. Amém? Amém. Oh, mas Deus, por que Deus não está agindo? A Bíblia diz: do seu trono no céu, o Senhor pode-se a rir. Amém? Amém. É como assim, estás a passar, eu estou a passar, se estou a encontrar o Moisés do irmão Fernando, a dizer: o pastor, quando vier aqui, vou lhe dar um soco primeiro na barriga, quando descer, lhe dou mais no queixo, depois lhe meto assim, estendendo no tapete. É filme que ele anda a ver, as pessoas pequenas a bater pessoa grande, mas na realidade não vai se fazer. Amém? Amém. E eu, quando vejo isso, não fico mal, não. Você se ficar mal, é falta de juízo. Amém? Amém. Eu estou a rir, porque olha, o humilde que está a fazer plano para me derrubar. É como os reis da terra fazem plano para derrubar Deus. Deus ri simplesmente. Amém. Aleluia. Amém. Porque Deus sabe quantas vezes Ele conhece os medos dos homens. É quando vejo tempestade a cair na América, nação mais poderosa, avançado na tecnologia e tudo, os homens a correr, amém? Amém. Aterrorizado, o tsunami a se levantar no Japão, porque tecnologia ali é água. Então, eles mandam água. Aleluia. A correr disperso, as aldeias desaparecer. Eu abano a cabeça e disse: ninguém pode combater contra Deus. Amém. 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 Ele tem os exércitos dele. Os exércitos de Deus não são compostos por pessoa, não. Ele pode mandar vento, pode mandar água, pode mandar fogo. Aleluia. E vocês lutam com isso. Ele está sentado. Ele é isso. Então, a exortação hoje é que deixamos de nos fazer inimigo de Deus pela rejeição da verdade e compreendamos uma vez por todas que somos bem-aventurados porque a misericórdia de Deus nos regenerou para uma viva esperança. A morte de Cristo significa para nós que a vida eterna está ao nosso alcance. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte de quem é? Jesus pagou o preço. A pessoa quando vai na cadeia, o magistrado faz, o juízo faz que depois de julgar o caso, fulano vai passar X anos na cadeia, ou então paga uma calção de X. É isso ali. Ou você paga calção, sai em liberdade, ou você não paga calção, vai na cadeia. O pecado nos condenou todos à morte, mas Jesus pagou o preço. Amém. Amém. O preço que Jesus pagou foi o seu sangue. Não é o sangue de um profeta, não. Não é o sangue do papai ou da mamãe que fundou a vossa religião, a vossa igreja, não. Estamos a falar do sangue de Jesus. Amém. Amém. Porque esses profetas todos que as pessoas hoje gritam, cantam, metem as camisas com as caras dele, todos morreram. Mas há um só que ressuscitou dentre os mortos. É o Senhor Jesus. E a ressurreição de Cristo significa também que nós também nos tornamos herdeiros, a Bíblia está dizendo, para uma herança que jamais poderá perecer. Amém? Amém. Uma herança que jamais poderá macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. Amém. Amém. Jesus, quando saiu, disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Nasce tudo nos vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Por que ele disse que nasce tudo nos vossos corações? Porque ele sabia que depois da sua saída haverá momentos difíceis. Momentos em que os que o amam devem passar pelas tribulações. Momentos em que os que o amam devem passar pelas coisas difíceis. Olha, eu me lembro quando recebi a chamada de Deus para a obra dele em 93. Já lá 20 anos. Já lá vão 20 anos.
Ele me disse o seguinte: em todo lugar onde chegar essa palavra, vai criar muita confusão no mundo das trevas. Por quê? Porque Satanás tem medo da luz e tem medo da verdade. Amém. Amém. E a você, o que vai acontecer? Vai ser muito contestado, muito combatido. Mas não tenha medo, não. Ninguém vai te pôr a mão por causa da autoridade da minha palavra. Olha, eu comecei a ver como o irmão pregou aqui sobre o medo do diabo. Como já falamos também uma vez aqui. Olha, aí só fala muito do diabo. Porque o diabo fez aquilo, o diabo fez. Porque o diabo... Pequena coisa, você não pensa que tudo que acontece na tua vida de mal acontece porque o diabo é poderoso? Não. O diabo não tem poder de fazer nada na tua vida sem primeiramente receber a permissão de Deus. A Bíblia diz no livro de Lamentação de Jeremias: quem pode dizer que uma coisa acontece sem Deus lhe permitir? E temos o exemplo de Jó. Satanás, de onde estás a sair? Sair dá uma volta na terra. Viste meu servo Jó? Viste como que ele me é fiel? Jó te obedece porque você lhe deu tudo. É normal uma pessoa que tem todas as condições. Vai obedecer. Irmã, que isso vos ajuda a compreender. Há cristão que se sente seguro quando ele está a contar o dinheiro no banco. Não, ainda sobra, não há problema. Quando vê a casa dele, a minha casa, sim senhor. Quando vê as viaturas, não. Isso ali é uma falsa sensação de segurança. Amém? Amém. A verdadeira segurança é aquele que leva a nossa esperança para além daquilo que se vê. Porque se nós esperamos em Cristo só por causa das coisas visíveis, então somos mais miseráveis. Deus disse: então você vai mexer tudo que pertence a Jó, mas a alma dele não toca, a alma me pertence. Significa que para Deus a alma tem mais valor do que o resto que o homem pode ter. Foi assim que nós vimos Satanás a sacudir toda a vida de Jó, a limpar tudo. Amém. Por quê? Porque era preciso que a fé de Jó seja provada. Amém? E essa fé seja achada verdadeira e genuína. É tudo que eu comecei a falar durante essa semana, quando estou a falar sobre o cristão e as provações. Porque a Bíblia está a dizer o seguinte: essa herança guardada no céu para nós, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, presta a ser revelado no último tempo. Amém? Amém. A nossa fé nos traz a proteção de Deus. A Bíblia está a dizer: mediante a fé, vocês mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até que a salvação que está para ser revelado vos alcance. A partir daquele momento nós compreendemos que já não temos mais medo do diabo. Não temos com que nos importar do diabo. Quando falamos de Jó, as coisas parecem muito distantes. Aquele jovem naquele tempo ali, como viu uma mulher, esperou tanto filho no lar, não estava a vir, estava a lhe exortar, não, estava a ter a paciência. Sara diz: não, eu não sou nada Sara. Está bem. Aleluia. Amém. Sim, eu também não sou Abraão. Mas sabe qual é o problema? Eu tenho a fé de Abraão. E quero continuar a ter essa fé. Amém. Aleluia. Amém. Porque quando, não pensa que quando você sofre, a Bíblia está dizendo: irmã, não tenha como coisa estranha essa ardente tribulação que cai sobre vocês para vos provar. Mas quando você sofre, lembra-te que alguma parte também no mundo há eleitos que passam pelas mesmas provações. Mas a Bíblia nos exortou durante todo o tempo que ouvimos essa mensagem de não estranhar as tribulações que caem sobre nós, de não estranhar as perseguições que caem sobre nós, mas bem-aventurado aquele que sofre como cristão, porque o Espírito da glória está sobre ele. Amém? Amém. Eu posso olhar a minha vida atrás por tudo que eu passei. Desde o dia que eu ouvi a voz do Senhor, a vida deixou de ser a mesma. Muitas coisas, quer dizer, foram mexidas. Não era Deus, não. Era o medo do diabo. Amém? O diabo tinha medo que se esse homem se levantar mesmo e pregar essa coisa, vou perder uma pessoa, duas ou três. Não precisa muito, não. Amém? O que é importante é aquele que pertence a Deus sair das garras dele. E eu vos disse aqui uma vez: Satanás faz o seguinte:
a primeira estratégia para destruir a verdade, ele se ataca no instrumento que é portador da verdade. Quando não conseguir ali derrubar, ele se ataca a seu testemunho. Sabe por quê? Ele vai lhe pintar a vossos olhos de uma maneira tão horrível que você vai dizer: ah, não vou mais naquele homem ali, não adianta. Por quê? Porque justamente ele sabe que é da boca daquele homem onde está a luz da verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a liberdade vos libertará. Nem com poder de soco e que? De punho, não. Nem pelo poder e pela força, pelo meu espírito. Então eu fui vendo as coisas que estavam nos acontecendo na vida. Nós chegamos numa fase da vida em que perdemos tudo. Eu me lembro daquele tempo que eu andava com sapatilha furada, com uma caixa de rasgada no joelho. E eu fui na hoje ainda, fui procurar um lugar para adoração. Cheguei, o dono da casa bem vestido me olhou. É que? Não. Eu sou pastor, pregador do evangelho. Queremos alugar essa sala aqui para começar a fazer o culto. O homem meteu o dedo nos lábios dele, me olhou no sapato assim, bateu na cabeça. Veja. Eu disse: não, senhor, vamos arranjar dinheiro. É só nos dizer quanto é que podemos pagar por mês. Voltou de novo a me olhar na sapatilha, subi na calça até chegou no cabelo. É como quem diria: se sapato não tem, calça não tem, dinheiro de pagar a minha casa. Era da Mãe Preta, aquela sala de Mãe Preta era uma sala famosa. Então você tem que ver quem está vindo pedir a sala da Mãe Preta, vestido de que maneira. Vamos ver. Dessa vez eu até o nariz levantou. Não, mas o senhor não pode permitir ainda, me dar ainda o teu ponto de vista, se tem uma outra contraproposta. Fiquei de pé. Ele não está me olhando. Se posso ir embora? Aleluia. Então, saí fora, me reparei também. Olhei e disse: pô, vocês também coragem demais. Essa maneira aqui, ninguém pode me dar sala. Aleluia. Fui-me embora. 3 anos mais tarde, eu saí, na altura andava com um sapato cinzento, encostei na conservatória, estava lá num prédio ao lado da Rádio Eclésia. Encostei, desci. Em frente do meu carro havia também um Nissan Patrol agora, o mesmo modelo, mas caixa curta, cor de vinho. O motorista que parou, que desceu daquele carro, começou a me olhar. Bom, do jeito que estava me olhando, eu também olhei. Olhei, é o dono daquela sala ali. Quer dizer, o senhor começou a me acompanhar assim. Ele devia entrar primeiro, não entrou primeiro. Me deixou subir as escadas, depois ele também subir. Nos encontramos lá em cima, sempre a me olhar. Eu também disse: não vou te pedir mais a tua sala. Nem vou falar contigo. Aleluia. Irmã, Deus não é injusto, não. As provações não vêm para te matar, não. A Bíblia está a dizer: mediante as provações, a nossa fé é comprovada, que é valiosa. A nossa fé é refinada mais do que ouro que passa pelo fogo. E a nossa fé um dia vai resultar em louvor, em glória, em honra. O Job sofreu por quê? Porque era preciso comprovar que a fé dele era genuína. É por isso que eu nunca preguei diabo, não. Os que me acompanham há muitos anos sabem que nunca fiz nenhuma pregação que fala do diabo e do que o diabo pode fazer. Porque eu compreendi que o diabo não pode fazer nada. O diabo está me combater, não. Deus faz cada coisa maravilhosa a seu próprio tempo. Quando chega o tempo, Deus já abre a porta, Satanás já não pode nada fazer. Aleluia. Amém. Me lembro também que houve um tempo que eu teve que perder até o filho. Fiquei na minha tristeza, mas Deus, que recompensou Jó sendo mesmo, ele me deu muitos filhos no lugar daquele. Então começar a me perguntar: eu até perdi tudo, a casa queimou, até as fotografias, a recordação de infância. Hoje não preciso de fotografia de recordação de infância, não, porque
Cada criança que eu nasci, uma fotografia da minha infância, amém? Eu posso ver aqui, nessa idade tinha a cara do Bendito, depois, naquela fotografia, eu só ver, oh, esse não é Bendito, não, esse é tipo bem-vindo, começa a confundir. Mandei uma fotografia do Shalom numa sua amiga, crescemos juntos, estudamos juntos. Ele disse, eu lhe perguntei, esse é quem? Ele disse, esse mesmo, você, naquele tempo. Ele disse, não sou eu, não, é meu filho. Ele disse, afinal, imagina tudo, eu conheci essa cara aqui há muito tempo, ele disse, mas não sou eu. O meu pai olhou, ele disse, não, esse mesmo, com a cor, esse. Depois eu olhei o jeito e disse, não, mas parece esse. Ele disse, não, tudo sou eu. Tirei minha fotografia quando estava no meu diploma da faculdade, olhei, alguém me disse, essa fotografia é estrela. Eu disse, não, vou meter em ponto grande. E meter no ponto grande no computador, eu chamei Shalom, vem. Ele olhou e falou, tela. Eu disse, então, já tem fotografia. Quer dizer, Deus é aquele que depois do tempo da provação sabe recompensar os que são fiéis. Aleluia. Mas por causa do falso evangelho hoje, as pessoas não querem sofrer um bocado de dano. Amém. Você não pode passar de classe sem fazer as provas. Amém. Se nós aceitamos fazer as provas, se no serviço até passamos por teste, como que nós podemos herdar o reino do céu sem que a nossa fé seja testada, provada, comprovada? Amém? Então, nós compreendemos que se João Batista morreu, não é porque o rei era mais poderoso, o Satanás era poderoso, Satanás venceu João Batista, não. Satanás sabia que enquanto João Batista estiver lá, o rei não vai se prostituir, não. E ele quer que o rei se prostituiu, porque é o poder dele. Por que Abel morreu? Porque Satanás tinha mais força do que Deus? Não. O que Deus me ensinou, volto a vos ensinar. Satanás tinha medo de Abel, porque ele sabia que o altar de Abel testificava que ele mente. Então, a única maneira da mentira ficar de pé é abafar a verdade. É assim que ele matou todos os profetas. É por isso que nós sofremos também todo. A pessoa até olhava e começava a duvidar. Mas se ele é servo de Deus mesmo, como que Deus pode permitir aquilo? Ele permite. Não porque Deus é mau, mas porque Satanás sabe que nesse tempo do fim existe uma promessa da restauração para que o santo volte na verdadeira doutrina. Isso não vai vir dos paus, não. É preciso que homem escolhido por Deus e ungido por Ele possa falar. E Satanás tenta se atacar a tudo, para impedir que o Evangelho chegue até a vossos ouvidos. Amém? Mas Deus, a Bíblia diz, nós mediante a fé somos protegidos pelo próprio Deus. Amém? Até quando nós herdamos a salvação que está prestes a ser revelado nesse último tempo. Se a nossa salvação já não está longe, não, porque falta um pouco tempo, quanto? Não sei. Mas aquele que há de vir, virá. E quando Jesus for revelado, a nossa raça também será revelada. É por isso que a Bíblia diz, importa que nós também aceitamos de sofrer um bocado. A sua canta, não, pode me matar por causa de Jesus, pode me ofender, mas quando surgem tribulações, ele esquece dos hinos e diz, eu também estava cantando porque estava em toar, mas isso ali eu sofri por causa de Cristo. Não. Mas a Bíblia diz, alegrai-vos, ainda que agora por um pouco de tempo vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provações. Amém? Mesmo se hoje o teu rosto pode ficar triste por aquilo que te falta, por aquilo que luta, você pensa que Satanás vai sacudir o teu lar, por quê? Para te fazer perder a fé, não é por outra coisa. Se você permanecer firme na fé, vai ver todos esses problemas que saem impossíveis, difíceis, um dia voltar a normalizar-se sozinho. Por quê? Porque Satanás, o inimigo, fugiu. Você tenta fazer aquilo no negócio, não dá certo. Tenta fazer aquilo no trabalho, barreira. Por quê? Porque Satanás é poderoso? Não. Porque Satanás só quer enfraquecer a tua fé para você.
até Deus, eu já fiz tudo mesmo para Deus, mas não estou vendo, parece que Deus não está olhando a minha vida. Ele quer que você perda a fé, porque quando você perde a fé, você também perde a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que mediante a fé somos protegidos pelo próprio Deus até quando alcançamos a salvação. Não treme diante das provações, não treme. Eu já vi, mesmo na tropa, os comandos não têm muito respeito dessas polícias que ficam na rua. Sabe por quê? Até houve um tempo ele chamava Madalena, porque esses aqui não foram formados. Ele ficou lá a escrever algumas coisas, acorda de mão, não sei o que, come, barriga fica grande, não sei o que. Você já viu um comando mesmo barrigudo? Não, é difícil. Porque ele é para meter aquela boina ali. Se você vê mesmo um comando, é sargento. Não é de dinheiro, não. É de dor. É por isso que quando também está na rua, ele se sente vaidoso. Eu uma vez já olhei um comando. É pequeno mesmo, mas onde ele está a andar mesmo assim. Eu entendi, eu disse, não são os músculos exteriores, não. São os músculos da provação. Ele fez de tudo, passou pelas provas difíceis, cambalhotou, passou no fogo, prova de fome, prova de sono. Agora, mete essa proteção física na porta do banco. Se o comando pode fazer prova de sono de 72 horas, ele depois de 24 horas muito, você vai lhe encontrar já dormir com a arma dele de lado. Amém? Não está preparado para a luta? Aleluia. É só ver quando, no tempo da guerra onde nós saímos, quando arrebentava, eu já vi tiroteio, mas a polícia correr mais do que eu. Ele nem sequer procurou saber onde está, só escutou, pum, passou, foi. A correr, eu até disse, mas nem a polícia. Disse, mano, ele sabe como que a bala mata. Aleluia. Mas quando a polícia normal não aguenta, manda os antiterror. Ele quando vão ver, ele sabe já que é uma missão de alto risco. Ele pode ficar no terreno ou vencer. Mas de uma coisa ele tem a certeza, mesmo se alguns ele vai ficar no terreno, mas o mal tem que ser erradicado. É a mesma coisa conosco. Satanás não quer que nós pregamos a verdade, porque Satanás sabe que o nosso testemunho, a nossa vida, revela que o mal será vencido pelo bem. Amém? Amém. No fim de toda coisa, não é o mal que vai triunfar, não. É o bem que vai triunfar. No fim de toda coisa, não é a injustiça que vai vencer, não. É a justiça. Então a vitória pertence a Deus, a seu povo. As nações da terra podem se amotinar. O povo pode pensar coisas vãs contra Deus. Você chega num sítio, até prega a palavra de Deus, a sua turma se levanta contra ti. Você não sei o que, não sei o que. Sim. Por quê? É um motim contra Deus. Mas os reis da terra, porque toda hora é igreja, igreja, igreja. Mas se você vê a igreja que eles estão perseguindo, é ali onde se prega a verdade. Amém? Amém. Se você vê as igrejas que as nações honram, os reis da terra honram, essas a igreja onde a palavra de Deus não existe. Aleluia. Amém. Mas Deus nos ajuda a compreender que há uma herança que está prestes para ser revelada. Quando o aluno sabe que chegamos no fim do ano, ele dá o seu máximo, evita ao máximo a distração para poder recuperar tudo de errado que ele fez, as negativas que ele tirou, porque sabe que depois dessas provas não terá mais outra possibilidade, outra oportunidade. É como nós, a salvação está prestes a ser revelada nesse último tempo. Amém? Amém. E nesse último tempo o mundo caiu na apostasia, o mundo se desviou da verdade, a escuridão encheu toda a terra. Mas é nesse último tempo também que existe uma promessa da restauração, em que os verdadeiros eleitos voltarão na fé verdadeira. Significa que nós temos aquela esperança de que pouco importa o que Satanás fazer, amém? Amém. Mas não vai impedir a verdade de ser anunciada. Pouco importa o que Satanás fazer, não vai impedir que haja mulher ou homem que obedeça na verdade. Pouco importa o que Satanás fazer, não vai impedir que haja arrebatamento da igreja. Haverá arrebatamento. Nós vimos naqueles combates entre o dragão e a mulher,
no fim o que aconteceu? A mulher deu luz e o dragão estava lá por quê? Esperava que quando dar luz ele destrói aquele filho. Mas quando o filho nasceu, foi arrebatado para o trono. E é Satanás que foi expulso do céu. Amém? Amém. É a mesma coisa aí, irmão. Vamos nos deixar de nos enganar pela falsa religião. O falso evangelho nos prega facilidade. A Bíblia diz que virá um tempo que a pessoa não vai suportar a verdadeira doutrina. Tendo comichão nos ouvidos para escutar coisas agradáveis, vá procurar a pessoa que lhes ensina as coisas que ele quer. É por isso que estamos a ver até os teatros, as pequenas encenações nas televisões, aquelas novelas pequenas em que alguém apresenta uma fase da vida em que ele estava sofrendo. Ele disse, não, houve um tempo em que até comer não estava conseguindo. Está lá apresentar com uma marmita pequena, preta, ali a comer fuge. Depois, os amigos me fugiram. Está a mostrar os amigos que estão ali fugindo, ele está avançando. Eu disse o seguinte: esse homem não sofreu. Pergunta a nós que já sofremos. E vamos te explicar se no momento daquele dor ali, você vai pegar o dinheiro para ir comprar metade de pão ou vai arranjar um cameraman para te filmar. Mas alguém que tem cameraman para fazer filme não tem dinheiro. Tem. É teatro, irmão. É teatro. A Bíblia está dizendo, embora por um pouco tempo seja entristecido, é naquele momento de dor em que você pode chorar até sozinho. Amém? Até não pode se impedir de se perguntar, mas será que Deus está me vendo ou não está me vendo? Deus sabe que vai chegar naquela pergunta. Amém? Mas se guardar a fé, Ele vai te mostrar que Ele existe e Ele sabe operar. Amém? Existe um momento de grande desespero que sentamos e perguntamos, mas acho que dessa vez não vou escapar. Amém? Como um dia acordei, fome era tanta, disse, hoje mesmo, acho que não vou escapar. Hoje talvez é o último dia. Ele disse, não, Deus, acho que na terra já não tem mais nada a ganhar. Leva a minha alma para eu descansar. Dormir. Era bem aventurado, pensava que é a última noite. Quando acordei, abri o olho e disse, mas estou acordado? Mas isso não é no dia. Pode mais dizer, mas Deus, mas vou acordar para ir aonde? Para ir fazer o quê? Não, vou voltar a dormir. Não vou acordar. Na cama, veneno também não vai beber. Você sabe que se beber veneno onde vai? Então, Deus, fico mesmo aqui. Não, o sol acorda, mas vê. Tem que levantar mesmo. Levanta, cabeça vazia, vou fazer o quê? Então, um belo dia desse eu disse, bom, como não tem nada para fazer, Deus me acordou, dinheiro não me deu, comida não tem, água para banhar não tem, tá? Pronto. Aí só começaram a dizer, olha, você, é por causa dessas palavras que você vai morrer pobre, deixa isso, deixa, olha, você pensa que as coisas que estão a pregar nós não conhecemos, nós todos conhecemos, as pessoas não gostam de escutar essas, você quer ver muita gente te seguir, prega bênção, cura. Mas como que eu vou curar esse Deus não cura? Não! Ele não precisa ver cura, não. É só eles ouvir que vai lhes curar, vai vir mesmo. Você ora só, mesmo se vai acontecer, lhes promete ver mais. A pessoa gosta disso. Que lhes promete, mas nada acontece. Eu acordei e disse, não, assim mesmo, tu a ver mesmo que tu vai morrer pobre. Pastor, saí na rua assim, só assustei, alguém me chamou. Meu primo já andava separado há muito tempo. Foi o primo que assinou aqui o dia que eu casei. Tá daqui, chefe. Mas tá assim como. Ele disse, olha, não me explica nada. Eu te conheço bem. Só no teu olhar fala muito. Olha, me leva só onde você vive. Eu lhe levei na minha casa. No Rocha era um quarto, uma sala, um banco de madeira e Luanda. Aí, cortina também era tal faga, não é preciso até aquilo, né? Alguém quando olha lá, vê o Luando ali, com pano, e o banco, sentamos no banco, assim, ali tudo, ali é campo de futebol, pode jogar bola ali, nesse lado aqui, tem um pequeno banco. Me olhou, acho que ele estranhou, porque panela parece que só tinha dois, com 2 pratos, mas as panelas quando está em greve, vê-se mesmo aqui, não tem nada. Então ele me disse, olha, 15 horas vou vir te buscar. Vamos em casa. Chegamos em casa dele às 15 horas. Eu entendi porque que a Bíblia disse os presentes corrompem os corações. Quer dizer, aquela mesa que eu encontrei lá, eu me esqueci que já comi muito quando eu era jovem. Mas
O corpo começou a tremer antes de comer. Olhei mesmo, quer dizer, havia tudo ali. O primo, do jeito que ele me viu, fez preparar uma mesa dali até ali, havia tudo. Você não está sabendo se vou começar aonde? O corpo a tremer, não, Deus. Então, eu não sei se comi para 2 dias ou 3. Mas eu sei que comi. Depois, no fim, ele me disse, olha ali, havia um saco de 25 quilos de folha de bombom, um saco de 25 quilos de folha de milho, um bilhão de 20 litros de azeite, de óleo. Então mandou levar tudo isso ali. Olha, disse a mulher dele na minha presença. Olha, ela me disse, olha, mano, eu vou na Lunda, trabalho e vim com muito dinheiro. Essa mulher aqui recebe muito dinheiro. Esse é meu irmão. Não lhe vê do jeito que ele está assim, não. Eu que vou te contar a história dele. Eu não sei qual é o problema na vida, mas... Bom, esse só tem que ser problema de Deus. Não me meto nisso, mas... Cada semana, quando chega quinta-feira, você recebe dinheiro, quarta-feira, quinta-feira, vai deixar. Tá fomos. Voltei em casa e disse, não, Deus mesmo, quando chegamos no fim, Ele abriu uma porta para respirarmos. Aleluia. Então sentei aquele dia ali, as coisas estavam bem. Pensei que acabou. Não, Deus ainda tem um caminho a me conduzir. Depois de um certo tempo, a mulher desapareceu. O primo, quando eu voltava, me veio, aquela mulher, as coisas que me fez não vale a pena. Esquecer. E ele que vai lá, eu não tenho mais cobertor. A fonte fechou de novo. Amém. Rodeamos de sítio em sítio. Eu já dormi na casa de chapa. De dia você pode dormir numa casa de chapa desse clima aqui. Nem pode imaginar. Aquela cama ali, quando você dormia, ela parece estar... Quer dizer, aquilo nem no filme de terror nunca vi coisa assim. Quer dizer, aquele peixe vez ali te ataca em toda parte, você está se coçando. Quando lhe mata, cheiro. Eu um dia me perguntei, Deus, mas por quê? Deus, a senhora começou a me dizer, olha, você tem diploma. Você, olha, deixa só, pega teu diploma, vai trabalhar. Está oferecendo grande salário para os quadros de você. Mas quando você fica, senta, diz, não, fui eu quem ouvi Deus me chamar. Se não ouvisse, se alguém viesse me dizer, olha, vamos fazer igreja, eu já podia sair há muito tempo. Mas eu ouvi. Irmão, quando você vê alguém cair na tentação, porque tentação veio, ele caiu, desviou-se da verdade, ele não se arrependeu, não se converteu a Deus, não. Ele acompanhou alguém. Amém? Acompanhou alguém no tempo, porque aquele alguém também não lhe pregou a verdade, não. Lhe disse, não, vem na nossa igreja, vai ter soluções para ter o problema. Quando ele veio, ela não encontrou soluções, então foi-se embora. É por esse motivo que eu nunca pressionei ninguém. Não, fica, não. Eu prego a verdade. Aquele que pertence a Deus sabe que essa é verdade. A dor pode vir na vida dele, mas ele sabe que essa é a verdade. A minha vida depende dessas palavras. E se sair da presença dessas palavras, sai da presença de Deus e a vida deixa de ser vida. Amém? É preciso que, mesmo se por um pouco tempo, devemos passar pela tristeza profunda por causa das provações, mas devemos nos lembrar que somos guardados pelo poder de Deus. Amém. E aquele que está na mão de Deus não morre, não. Amém. E chegou um tempo em que Deus sacudiu o povo, como ele disse ao povo de Israel em Deuteronômio 8. Chegou o momento em que vocês vão entrar na terra que eu vos prometi, vão viver em boas casas, comer pão em abundância, vestir roupas bonitas, mas não se enganem em dizer, foi a minha própria força que me deu isso. Lembra-te que Deus é que te concedeu isso. Lembra-te que houve um tempo que eu te deixei passar no deserto, comendo o pão que teus pais não conheciam. Te deixei só com um vestido no corpo, mas não permiti que se rasgasse. É aquele tempo em que você está fazendo economia, você vê, a outra vestiu bem, eu também vou fazer tudo, conseguir algum dinheiro para comprar pelo menos também um pano novo. Junta dinheiro, filho fica doente, dinheiro sair. Não, pelo menos vou lutar de novo, conseguir um par de chinelo de reserva. Junta dinheiro, não sei o que, porque fogão, gás acabou. Vai comprar gás, vai comprar chinelo. Amém? Vai se montar um ano, a roupa não muda. Amém? Mas meu Deus, é tempo.
Deus conhece. Amém? Satanás sabe. Qual é o problema de Satanás? Se você compreender bem a palavra de Deus, Satanás sabe que há muita gente que ora para ter uma vida boa. Ele sabe isso. É o que ele disse a Deus. Job só te adora porque você lhe dê tudo. Porque ele tem boa vida. Mas nós queremos provar o diabo que com boa vida ou não, somos de Deus. Aleluia. Somos de Deus. Vão fugir à casa do nosso pai porque pai não tem dinheiro. Não, ele é pai. Ainda que você foge daquela casa ali, ainda que troca bilhete e mete outro nome, mas você é mesmo filho dele, não tem como. É isso que é compreender, sou de Deus. Para que iremos nós? Haverá tribulações no mundo, mas não temai, eu já venci o mundo. Bendito seja Deus, nosso Pai Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E nós sabemos que o combate não acabou não. Não porque hoje temos aquilo, mas porque amanhã também podemos faltar aquilo. Houve um tempo em que, quer dizer, eu fiquei tão escravo de carro, que para ir pregar no golfe, tem que ter carro, sem carro, não, é difícil subir no táxi. Para ir no não, sem carro, não sei o que, Deus retirou tudo. E eu fiquei muito triste, muito triste. Todos os carros que andavam com ele avariaram todos, fiquei. Mas como Deus nunca faz nada sem revelar seu segredo, ele me fez entender isso. Ele disse, não, Deus, me perdoa. Com carro, sem carro, vou pregar o evangelho, porque a pregação do evangelho não pode depender de carro, não. Amém? Saia daqui, ia para Benguela, saia da pregação, subia na motorizada, até o telefone caía em cima da motorizada. Ele disse, vou pregar mesmo com carro sem carro. Depois, até aquele pastor me olhou e disse, olha, tem um pastor que vem aqui. Primeiro disse, eu não vou pregar onde há 5 pessoas, não. Depois, disse, quando as igrejas juntaram-se, fizeram não sei uma coisa, ele pregou, e lhe deram a dinheiro de táxi, disse, eu, ministro de Deus, subi no IAS? Não vou subir no IAS, não. Alugaram aquele táxi ali, Rosalina Express. Ele foi. Aquele servo me olhou e disse, mas, doutor, olha a boa palavra que estás a pregar. Depois de soube no táxi, soube na motorizada. Assim é só para nós vermos que há pessoa que só trabalha para dinheiro. E outra para salvação. Eu entendi que aquilo que Deus permite, aquela provação por onde Deus me fez passar, deu uma lição a todos aqueles homens ali. Compreender que, olha, existe uma grande diferença entre os que buscam a sua própria glória, aqueles que são humildes diante de Deus, servindo Deus, pouco importa as condições. Amém? Amém? E não passou tempo, não. Deus me devolveu o que Ele tirou. É assim, irmão. Deus não quer que você seja escravo de qualquer coisa que seja. Satanás, se souber que você, o marido, tem mais valor do que o evangelho, é no canal do marido onde você vai sofrer muito. Amém? Amém. Se Satanás souber que a mulher tem mais valor do que a palavra de Deus, é no canal da mulher que vai sofrer muito. Se saber que são os filhos, é no canal dos filhos que vai sofrer muito. Se saber que é o dinheiro, é no canal do dinheiro e negócio que vai sofrer muito. Depois fizemos, pedimos, nada recebemos. Por quê? Para satisfazer nossos próprios deleites, pedimos. Para nosso orgulho e vaidade clamamos. Mas bem-aventurado é aquele que aceita a aprovação por um tempo, para que a nossa fé seja revelada genuína. Significa que a nossa fé, quer dizer, depende somente da palavra de Deus e da glória que é reservada a nós, e que está prestes a ser revelada. Porque quando Jesus veio, ele disse, ao que vencer, vou lhe conceder que se assenta no meu trono como eu venci. E assentei-me no trono do meu Pai. Se nós sofremos com Ele, reinaremos com Ele. Mas se nós o negamos, Ele nos negará também. Amém? Amém. Não foge diante das tribulações, não. A situação que vive é passageira. Amém? Amém. Eu posso te confirmar isso à luz da palavra de Deus. É passageira. Deus não vai te deixar eternamente naquelas condições aí. Aliás, não existe eternidade de provações, não. A única eternidade que existe é para a vida eterna, a recompensa daqueles que andam com Deus. Aleluia. Amém. Sim. E quando você compreender isso, não compara a tua vida bom, para eu aceitar que Deus está no nosso meio, Deus está a trabalhar, acho que vou acreditar nessa pregação.
vou depositar fé nessa pregação. Daqui a um ano, Deus também me dá um carro bonito. Dizer que pode não te dar. Aleluia. Amém. Pode não te dar. Porque a salvação não depende daquele carro. Amém? Amém. A um pode dar carro, a outro pode dar navio se achar conveniente fazer. A outro pode dar muita alegria e muita paz sem nada. Aleluia. Amém. Por quê? Talvez naquele que ele dê muito por cada obra dele. Para que Deus seja manifestado no meio disso. É Deus que opera nas pregações, nos dons manifestados dentro dos irmãos. Amém? Amém. É Deus que para construir o templo utiliza o Tony, lhe dá força, lhe dá o zelo. Aleluia. Amém. Mesmo quando você não pode vir, mas ele acha que não, eu tenho que ir mesmo. Mas por que ele tem que ir? Não tem mulher e filho para cuidar. É Deus que pode fazer qualquer por intermédio do Afonso. Não, está faltando aquilo ali. Vou comprar. Mas será que não tem projeto? Ah, não. Mas quando você não tem esse dom ali, você vai pegar todo o dinheiro mesmo. Quer dizer, tem 20 mil. 5 mil para na igreja. Depois, quando você pega esses 5 mil, olha, o gás já acabou. Não, menos de 1.500 gás. Os copos partiram, menos de 1.000 copos. Depois, não, 500 também dá. Deus não viste a chuva de 2 moedas. O importante é dar. Quer dizer, se você reconhece que os dons são diferentes, reconhece também que as medidas são diferentes. Então não olha os outros e diz, eles estão bons, não sofrem. Esse é o que estou a sofrer. Eu estou a sofrer, ninguém está vindo ver. Talvez não está vindo também, porque eles também estão a sofrer. Mas não está a abrir a boca. É ali onde começou essa pregação. Alguém que pensava que os problemas dele eram demais em relação aos problemas dos outros. Mas quando abriu a boca, ele compreendeu que até a pessoa que veio ajudar tinha problema pior do que os problemas dele. Então, se nós não compreendemos essa coisa aqui, podemos começar até a nos invejar uns aos outros. Quando você vê irmã Jalui a vir aqui, aleluia, ele vem agradecer dele. O senhor está falando assim porque consegui noiva, nós aqui ainda não conseguimos. Amém. Não deixa falar, não sei o que está fazendo que tu ali. Aleluia. Se tem a vontade de Deus também vai conseguir noiva no seu tempo, ou um noivo ou uma noiva. Mas deixa-me te dizer em toda a verdade que os que casam terão tribulações na carne. Aleluia. Para não dizer que, assim que eu casei, vou ficar grande como pastor, a pele vai brilhar também. Pode não brilhar, pode até encardir. Aleluia. Quer dizer, ali, fui na casa do pastor e encontrei batata na mesa. Quer dizer, a irmã meteu a mesa com uma gasosa. Eu também, agora vou ter casa, minha casa, quer dizer, chego em casa, me meteram batata, de jeito que eu fui na casa do pastor, batata, gasosa, depois um pouco de sumo. Tá vendo? Me mete água, vou ir banhar. Pode chegar também. Nem batata não vem, porque casamento não traz batata não. Aleluia. Dorme um dia, acorda, não tem nada para comer. Vou ir no meu pai, no pai não. Bem-aventurado os pais que quando dá uma mulher em casamento fecha a porta. Amém? Tira a cama dele, deita fora, não volta mais aqui não tem teu lugar. Amém. Aleluia. Agora você é homem que pensava que não, é como na casa do pastor, eu vou comer batata. Você dorme, acorda, o dia já está acabado. Agora você é solteiro, o dia está acabado, não tem mil coisas, não se preocupa. Está com a mão no bolso? Vou dormir. Se chegar lá e encontrar irmã Tony desarrascou, vou comer. Irmã Tony vai desarrascar. Você é solteiro, vai desarrascar como? Eu só chegar, sentar, se tiver alguma coisa, como? Mas quando você casa, não vai dizer, bom, paciência, o dia está acabado. É mentira. Você primeiro vai começar a ver que os dias já não estão a demorar mais. Acordar já são 15 horas. 15 horas, 17 horas, mas o dia vai acabar. Meu Deus, pode orar até no gabinete. Deus ajuda, ajuda, meu Deus. Aleluia. É por isso que eu estava dizendo aquele dia. Se você ainda é daqueles aí que gostam de beber uma gasosa com sandes, não casa. Aleluia.
vai fazer um ano sem provar hambúrguer. Mas como que vai comprar hambúrguer de 900 kwanza com uma gasosa de 100? Depois de hambúrguer grande, é preciso 2 gasosas para descer bem. 100 em casa ali não tem comida. Não vai comer hambúrguer. Aleluia. Vai passar muito tempo, nem hambúrguer, nem gasosa se vê mais. Começa a pensar, irmão, vocês já ainda aqui estão solteiros, aproveita. Todo na vida tem seu peso de sofrimento e tem um momento de alegria. Mas o que é importante é sabermos que somos guardados pelo poder de Deus. Aleluia. Porque nós somos povo dele. E ele vai nos fazer chegar lá. Aleluia. Então muitos lá foram destruídos assim. Você está saindo ali, o marido te deixou 100 kwanza, 500, olha, mas esse 500 também vou fazer com ele, que já não estou entendendo mais. Olha, não, mulher, esse 500, se comprar, por exemplo, rama de 100, não, tudo, rama, não, compra pelo menos rama de 100, cebola de 20, alho de 10, tá a fazer cálculo. Aleluia. Amém. Com 500. Ali onde vai se lembrar. Até naquele tempo ali o dinheiro estava me seguir. Não estou entendendo. Pode. E Satanás volta de novo. Tá bom? É a mulher. Estou entendendo. Essa mulher me trouxe azar. Não. Muito dizem, minha mulher, essa mulher. Esse homem, acho que estou enganado. Não era mesmo ele. Mas no primeiro dia foi até sonho. Você, quem viu sonho é você? Quem sonhou é você? Quem recebeu revelação? Até não era só um sonho normal. Você disse que é revelação, Deus é que falou. Quem falava? Quer dizer, tudo que você faz terá tribulações. Amém? Mas suporta essas tribulações se está na vontade de Deus, fazendo o bem e não fazendo o mal. Amém? Sabendo que a nossa aprovação produz e fortalece a nossa fé nessa esperança que há de ser revelada. Aleluia. Amém. É assim que teremos paz em casa. Paz foge em casa porque quando vem tribulações, as culpas é como no jardim do Éden. Adão tira a culpa na Eva, Eva tira na serpente, serpente. Você vai tirar a culpa de quem? Dobra o joelho, ora. Amém. Amém. Satanás só quer uma coisa: destruir a tua fé. Ele tem medo de que você chegue na glória, porque os que vão chegar na glória vão lhe julgar um dia. Amém. Amém. E por isso ele sabe que essa aqui, para não adorar a Deus, vou lhe complicar aqui, vou lhe complicar ali, vou lhe complicar ali, vou lhe complicar ali. E quando ele souber que, mesmo complicando lá, vai orar na mesma, mesmo fechando aquela porta, vai permanecer na mesma, mesmo sofrendo assim, vai estar sempre com Deus. Mas cedo mais tarde ele larga tudo. Amém? Amém. Ele larga e você está em paz. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Deus nos ajuda a entender. Deus nos ajuda a permanecer na fé. Deus nos ajuda a não estranhar as provações como se fosse uma coisa admirável. Mas Deus nos dá, acima de tudo, a vitória sobre tudo que possa vir nos acontecer, para testar a nossa fé. Saber até que ponto somos fiéis a Deus. Satanás pode utilizar qualquer um. Pode utilizar até a tua família. Pode utilizar os teus pais. A minha família pode dizer, não, bom, como você tem que estar grande, temos reunião de família na tua casa. No dia do culto. Não pode fazer reunião ali naquele dia do culto. Vai ter que arranjar outro dia. Não, você não presta, não gosta da família, mas quem diz no dia? Vocês é que sabem. Vale a pena ter problema com vocês. A Bíblia diz que somos protegidos pelo poder de Deus. E quando vou ter problema com Deus, qual é o poder que vai me proteger? Do soba da família? Não fazem isso. Não fazem isso. Amém? Então, que cada um de nós, que essa igreja que ouviu essa passagem, essa pregação, rejeita o evangelho da facilidade. Amém? Rejeita o evangelho de bem-estar. Não, assim como sou de Deus, se alguém me pisar a Deus, você deixasse mesmo alguém me pisar, eu assim, hoje não vou orar mais. Há pessoas assim. Tem que ir. Bom, irmã, tá bem, então que você vier, acho que eu vou ver amanhã. Não se preocupe. Mas já estava tomando mais ideia mesmo de
já estava a enfraquecer. Só enfraquece você. Só você que enfraquece. Só você que tem problema. Assim vem no culto do dia seguinte. É para vos mostrar, vim, hein? Mas não vale a pena mais, senão vou mais. E quando chega até vem cantar. Ele vem cantar só para não sabermos que ele veio. Amém? Quando acontece mais uma coisa, eu assim não vou vir mais. E há pessoas assim, felizmente, que pensam que a igreja tem que ter um grupo para ir visitar. Isso ali é a organização das igrejas dos homens. Porque é um grupo de visita, um grupo daquilo. Me mostra o grupo de visita no ministério de Jesus. Qual é o grupo que estava lá dos apóstolos, que o trabalho dele era visitar os que não vêm? Se calhar Jesus não sabia quem via hoje, quem não via amanhã. Ele poderia saber, mas os apóstolos não sabiam. Houve um tempo até os apóstolos viram a multidão e ir-se embora. Jesus já disse, não, se divide em grupo, esse vai ali, esse vai ali, esse vai ali. Não quer dizer que visitar é mal, não. A boa religião é visitar alguém nas suas aflições. Porque a Bíblia diz que devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas não vem me dizer que porque não me visitar vou abandonar a fé em Deus. Não faça isso. Não faça isso. Aleluia. Amém. Porque eu estou aqui para a minha salvação, que nesse último tempo já está quase a ser revelado. Eu estou aqui porque eu tenho uma herança guardada por mim. E naquele tempo de guerra, quando dizia que PAM estava distribuindo comida nas tendas, todo mundo ia lá. Se não distribuir comida, dormia, esperava com paciência. Eu também quero esperar com paciência a minha herança. E eu quero também que você espere com paciência a herança que Deus reservou para você e para mim. Pouco importa a dor, pouco importa o sofrimento. Já sofremos muito para ir no trabalho, é um momento, quer dizer, entramos nos autocarros, descemos lá em má condições, para ir na escola, roçamos de fome, estamos a aguentar os professores, tudo. É só Deus que não queremos aguentar, porque nos ensinaram mal, nos ensinaram que quem vem a Cristo não sofre mais. Mas se voltar no Evangelho, no primeiro dia que Pedro pregou, nos primeiros dias ele disse, é por muitas tribulações que se alcança o reino do céu. Amém? Amém. E quando vir as tribulações, confia naquele que pode te livrar, porque somos protegidos pelo poder de Deus. É suficiente. Saber que estou protegido por Deus, aconteça o que acontecer. Saber que os homens podem me levar nos tribunais, os homens podem caluniar, podem mentir, podem se amotinar, podem se juntar. E quando a Bíblia diz, imitai a fé dos vossos pastores, atentando pela sua maneira de viver, eu vos digo, sem vergonha, sem medo, imitem. Vê como que eu resisti em todas as lutas e provações até hoje, para você estar sentado ali e escutar a verdade. Mas tudo que perdemos, Deus devolveu. Tudo que você perde no tempo da provação, no tempo da calmia, Deus devolve. E muito mais. E as pessoas se alegram contigo. Os que amam a Deus, abanam a cabeça. Diz, não, sim. Por quê? Se Ele não propôs seu Filho único, o que Ele não pode nos dar? Ele nos dará tudo, é o que diz a Bíblia. Ele diz que aquele que deixar abandonar sua casa, seu pai, mãe, irmão, por cada boa nova terá 100 vezes nessa vida. Aí um pastor disse, estava conversando, ele disse, essa palavra Jesus só falou para nos consolar, mas nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer porque não quer andar na verdade. Volta na verdade. Volta na verdade. Outro me disse, olha, homem de Deus, você está mesmo muito abençoado. Eu disse, muito abençoado? Como assim? Disse, olha, estamos a te ver hoje com esse carro, amanhã com aquele. Disse, o que você chama benção é carro? Eu fui abençoado desde o dia em que Deus me tirou da falsidade, me colocou na verdade. Amém? Porque na tua, quando eu era responsável da automar, quer dizer, nenhuma viatura do cliente podia voltar no cliente sem passar pelas minhas mãos. Eu tenho que andar com ele 2 ou 3 dias para testar se está bom. Se ouvir um barulho, eu falo para o cliente não vir reclamar. Andei com os carros de luxo da Indiama, não sei de que empresa ali, não sei o que. Então ele quando está vendo, não sei o que, esse mesmo Deus, esse dia está a lhe olhar. Deus não está te olhando os carros, não. Deus está te olhar pela palavra da verdade que habita em ti. Amém. Aleluia. Amém. São latas, algumas dessas viaturas hoje já deixaram de existir. Mas a nossa fé está de pé. É o que importa. Que Deus te ajude a entender. Que Deus abençoe.